complexidade de algoritmos é um assunto que todo desenvolvedor de software tem que conhecer, porque nós precisamos o tempo todo melhorar algoritmos para que eles fiquem mais rápidos, que a gente chama de performáticos, né? Que eles fiquem mais performáticos. E quando a gente analisa um algoritmo, a gente quer analisar em dois aspectos, pelo menos. Um aspecto que é o aspecto de processamento e o outro aspecto que é o aspecto de espaço. Quando se fala em espaço, nós estamos falando ou em memória ou em disco. Porque eu posso ter algoritmos que manipulam memória, com variáveis, né, listas, vetores e outras estruturas. Mas eu posso ter algoritmos que manipulam disco, por exemplo, um banco de dados, um SGBD como MySQL, Postgre, entre outros. Todo SGBD ele vai manipular dados em disco. Então, ele tem algoritmos para buscar, para escrever dados em disco. Então, é por isso que nós também analisamos, quando falamos de espaço, o disco. Por que nós analisamos esses dois aspectos? Porque o processamento está relacionado ao tempo e o espaço está relacionado à quantidade de memória, à quantidade de disco que eu precisarei para executar o meu algoritmo. E o que nós queremos analisar quando nós estudamos complexidade de algoritmos? Nós queremos saber se um algoritmo ele é rápido e ele continuará sendo rápido à medida que os dados aumentem. Então, eu posso ter um algoritmo que é rápido com poucos dados, mas ele pode ser lento com muitos dados. Agora, imagina só a Google, que tem a sua própria estrutura de dados para o mecanismo de busca, para conseguir nos dar o resultado rapidamente. Se a Google tivesse um algoritmo que não funcionasse para grande quantidade de dados, a gente não teria as buscas hoje. Da mesma forma, nós temos aí centenas de algoritmos e dezenas ou milhares ou milhões de algoritmos espalhados por todo o mundo e com diferentes empresas, cada uma com o seu problema, tendo que sempre analisar a complexidade do algoritmo. E assim, quando a gente analisa a complexidade, você deve ter visto nas aulas anteriores, eu analisei e fiz uma comparação aí entre lista ligada e vetor. E o tempo ele não é preciso, porque o tempo ele pode variar muito dependendo da máquina que você está rodando e dependendo do momento em que você está rodando naquela máquina, porque você pode ter outros processos rodando junto no sistema operacional. Então, nós precisamos ter uma forma mais objetiva do que subjetiva, porque depende da máquina, né? Então, a gente precisa de uma forma mais objetiva para analisar o algoritmo. E aí, criou-se então essa área de estudo aí chamada complexidade de algoritmos. E como que nós analisamos? Por exemplo, vamos supor que eu queira buscar um elemento nesse vetor. E na nossa próxima aula, na aula 9, você vai ter uma busca linear, que eu já utilizei em outro momento, mas agora eu vou focar na análise de complexidade de algoritmo em cima dela. Então vamos supor que eu queira buscar um elemento nesse vetor. Qual o elemento? O elemento 7. Muito bem. O 7, para encontrar o 7, uma forma de buscar é buscar testando elemento por elemento. Então, eu pego aqui, esse cara é o 7? Não. Esse cara é o 7? Não. Esse cara é o 7? Não. Esse cara, não, não. Achei o 7. Muito bem. Quantos passos eu dei para poder achar o 7? Eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 passos eu dei para achar o 7. Ou seja, eu andei 6 posições no vetor, da posição 0 até a posição 5. Nesse caso, qual que é o melhor cenário para a gente poder encontrar um número com uma busca dessa? O melhor cenário é que o número que eu estou procurando esteja na primeira posição do vetor. Qual número você está procurando? 10. Então eu pego 10. O melhor caso, eu vou testar apenas uma posição. No melhor caso. Mas o melhor caso, a gente é como se fosse a sorte, né? Você deu a sorte de acontecer o melhor caso. Então, a gente não usa o melhor caso para analisar a complexidade do algoritmo. Também existe ainda o que nós chamamos de caso médio. Então, vou colocar aqui do lado o que nós temos para analisar. Nós chamamos de melhor caso. O melhor caso, nesse caso, para nós, é o 10. Nós temos ainda o caso médio. O que é o caso médio? Qual é a quantidade de passos que eu vou dar para encontrar, na média, um número dentro desse vetor? Na média para nós aí vai cair nesse caso aqui, vai ser simplesmente achar o meio do vetor. Então, nós temos 8 posições, nós precisamos achar a quarta posição ou quinta posição ali, né? Porque já que tem quantidade par aqui de posições no vetor. Então, achar o número 2, por exemplo, seria o caso médio. Então, o número 2 ali seria o nosso caso médio.
Só que o caso médio também é complicado de usar, porque o caso médio ele pode não representar o pior cenário para nós. Esse é o problema. Porque nós queremos lidar com a complexidade de algoritmos sempre no pior cenário. Porque é o pior cenário que nós temos que pensar. Se nós vamos ter que aumentar o processamento da máquina, vamos ter que aumentar a memória da máquina, vamos ter que melhorar o disco da máquina, nós vamos ter que distribuir entre máquinas. Então, o que nós vamos ter que fazer computacionalmente para que o algoritmo funcione melhor? Então, nós temos que entender o pior caso. E é assim que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. O pior caso. Qual é o pior caso para nós buscarmos um elemento aqui no vetor? Bem, se o 10 é o melhor caso, o pior caso é o 8, que é o último elemento do vetor. Sempre que eu for procurar o último elemento do vetor, eu vou ter o pior caso, porque é o último cara que eu vou encontrar, ou seja, eu tenho que passar por todo mundo para poder encontrar esse cara aqui. Então, a gente, dentro de complexidade de algoritmos, geralmente vai utilizar o pior caso para se analisar a complexidade de um algoritmo. E o pior caso é representado pela notação O. O, alguma coisa aqui no meio que a gente vai aprender já. Essa notação O, eu vou escrever aqui, ó, chama notação O. Alguns chamam também de notação Big O, né? Big O, ou Big O Notation em inglês aí tudo, né? Muito bem, a notação O é uma forma de representar qual a complexidade de um algoritmo. E nós podemos usar a complexidade para poder analisar tanto o espaço quanto o tempo, que é o processamento. Nessas aulas aqui, eu vou focar no processamento, porque o espaço para a gente precisaria de outros exemplos, talvez mais complexos, e o espaço ele não é tão considerado assim para a gente se a gente não tiver realmente um problema de espaço com dados, né? Então, mas geralmente a gente tem um problema de passos, de processamento, de tempo. Então é por isso que eu vou focar nesses caras, porque a gente vai lidar com algoritmos um pouco mais simples para que você possa entender essa questão aí da complexidade de algoritmos. Muito bem. E aí, se você for procurar na net aí, notação Big O, você vai encontrar, cara, uma parada tipo assim, ó. Você vai encontrar uma imagem como essa. Existem muitas imagens semelhantes a estas. Então nós temos aqui a notação O. E a notação O, ela tem aqui o que nós chamamos de algumas classes. Isso que é uma classificação da notação O. Ou seja, imagine que este eixo x, ele é o tamanho do nosso problema. Nesse caso aqui, o tamanho do nosso vetor é o tamanho do nosso problema. Então, imagine que este eixo x é o tamanho do nosso vetor. Muito bem. E o eixo y é o tempo que o nosso algoritmo vai levar para executar. Ou seja, a quantidade de passos que o nosso algoritmo vai ter que fazer para executar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma busca linear, o que acontece? Se eu tenho 8 elementos no vetor, o meu algoritmo de busca linear vai levar 8 passos para encontrar o pior caso, que é o último elemento. Se eu tenho 15 elementos, vai levar 15 passos. Se eu tenho 100 elementos, vai levar 100 passos, porque sempre eu quero encontrar o último, que é o pior caso. Se eu tiver 1 milhão de elementos, vai levar 1 milhão de passos. Então, nesse caso, o nosso algoritmo de busca linear, ele tem a seguinte classe. À medida que o tamanho do vetor aumenta, a quantidade de passos também aumenta de forma linear, de forma proporcional. Ou seja, a notação para representar a complexidade desse algoritmo de busca linear é a notação O de n. O que significa O de n e quem é n, né? A pergunta é quem é n? N, apareceu onde esse n? N é o tamanho do nosso problema, então é o tamanho do vetor do nosso caso aqui. Então, à medida que o tamanho do vetor aumenta, a minha quantidade de passos na busca linear também vai aumentar da mesma forma. Então, nós temos O de n, que é uma função linear lá da matemática. Então, à medida que n aumenta, o O de n, né, a quantidade de passos aqui, vai representar que a quantidade de passos aqui também vai aumentar. Então, nós temos O de n. Ou seja, um algoritmo O de n, ele não é bom. Por que ele não é bom? Porque à medida que eu aumento o problema, o tempo aumenta, proporcionalmente.
qual que é o melhor tipo de algoritmo que a gente quer encontrar? Um algoritmo que seja log de n. Você vai ver aí na outra aula ainda, posterior à busca linear, um algoritmo do tipo log de n. Então, quando nós conseguimos fazer com que um algoritmo não tenha que dar n passos para resolver um problema do tamanho n, então ele é um bom algoritmo que a gente consegue executar mais rápido. Ou seja, o problema aumenta, mas o tempo não aumenta de forma tão igual ao tamanho do problema. Ou seja, eu posso aumentar o tamanho do vetor que eu não vou ter que executar tantos passos assim para conseguir fazer a busca, por exemplo. E aí nós temos outros tipos de classe que são n log n, ou seja, eu tenho log de n, mas eu faço n vezes aquilo. Também nós vamos entender um pouco mais para frente. Nas próximas aulas nós vamos lidar com busca em vetores e ordenação de vetores para que nós possamos entender melhor a complexidade de algoritmos. E nós vamos entender que existem algoritmos que têm complexidade quadrática, que é n ao quadrado, ou seja, se o tamanho do vetor é n, eu vou fazer n ao quadrado passos naquele algoritmo. Tem ainda a complexidade cúbica, que nós temos n ao cubo, ou seja, se eu tenho um vetor do tamanho n, eu vou executar n ao cubo passos para resolver o algoritmo. Temos ainda a exponencial e aqui o fatorial, né? N fatorial. Então, aqui está mostrando do melhor tipo de algoritmo para o pior. Então, O de n é ruim, mas nem tanto, porque existem algoritmos com complexidade muito pior, porque eles vão demorar mais para executar. Então, essa é uma forma de a gente entender o algoritmo. Então, a partir das próximas aulas aí, nós vamos ver o código e entender a complexidade de algoritmos dentro do código.